Boa noite pessoal, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Estamos iniciando aí mais uma live da nossa comunidade, a comunidade Alicerce. E a gente vai estar partilhando, trocando um pouco de ideia com o pessoal aí, né, Amanda? Dando continuidade às nossas reflexões sobre virtudes, sobre vida ordenada. Quem conseguiu ver o convite aí hoje, foi fazendo o questionamento do que é ordem na nossa vida, o que a gente pode fazer com essa ordem, da onde vem essa ordem. Bom, nos tempos que nós vivemos, gente, onde está tudo meio ordenado, tudo meio confuso, a comunidade Alicerce vem com essa questão de ordem, né? Meu Deus do céu. O que vai sair dessa live de hoje? Então a galera tá chegando aí, a Larissa, Deus abençoe. Boa noite, graça e paz, seja bem-vinda aí. Deus abençoe vocês. O pessoal vai chegando aos poucos. E esse horário aí, horário de pico das lives, mas no meio desse pico aí também, para fazer as reflexões, um pouco de ideia, para mergulhar em Deus tão necessário nos dias de hoje. Tempo, nossa, de uma busca, de um sentido, né? Ainda mais quando tudo para, tudo se torna ainda cada vez mais, podemos perder ainda mais o sentido da nossa própria existência, daquilo que nós somos, né? É interessante de pensar assim, como começar tudo isso. A gente ouve assim, né, gente, apesar do isolamento, a gente continua com algumas atividades, né, que a gente não tem como parar. A gente escuta as pessoas falando assim, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco vai passar. A gente percebe que no meio do caos existe aquela esperança que ela não desiste de habitar na gente, né? Ela sempre está aqui dentro gritando, isso vai ser melhor, eu vou conseguir superar isso. Enquanto isso move a vida da gente. E o tempo vai se estender. O tempo, mas é aquilo que nós fazemos com o tempo, é aquilo que nós, né, aproveitamos esse tempo que nós temos, isso que é o mais valoroso, né? Porque se nós formos depender do tempo, pessoal, imagina se nós formos depender do tempo, né? Uma hora libera, uma hora não libera, uma hora, né, recua, outra hora, né, estamos um pouco mais soltos, mas nós não sabemos ainda, de fato, como lidar com tudo isso, né? Então é um processo que precisamos, diante de uma realidade, achar sempre um sentido. Né? E seja ele sempre a graça de Deus que vai nos direcionando para tudo isso. Então, para esse momento que a gente possa iniciar, fazendo a nossa oração, colocando-nos na presença de Deus, pedindo a Ele a graça, né, de podermos partilhar nesse momento aquilo que é a nossa vida, aquilo que é o nosso cotidiano enquanto comunidade, mas também o que é a nossa busca, o que é a nossa luta, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós apresentamos diante de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a vida que está nos acompanhando ao vivo, aqueles que terão acesso a esse vídeo depois, e também todos aqueles que, pela ação da graça de Deus nesse momento, nós colocamos como intenção também para essa reflexão, e que serão agraciados por aquilo que Deus vai promover através desse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Só falando pro pessoal aí, ó, as pessoas que estão aí
já ligadinho em nós aí. Pessoal, a gente convida você aí também a abrir uma sala de vídeo, né? Aqueles que quiserem abrir uma sala de vídeo, vai estar partilhando dessa troca de ideia, dessa partilha aqui com os seus amigos, com as pessoas aí que você conheça. Então, né, deixa a sugestão aí, abrir a sala de vídeo aí através do seu Instagram. Então, esse vídeo vai ser partilhado também ao vivo pelas suas redes sociais, beleza? Então, para iniciar essa troca de ideia, o tema é um tema assim que, em meio a tantos acontecimentos desordenados, nós queremos falar de ordem nesses dias de hoje, né? A gente quer olhar para a realidade e encontrar uma ordem para a nossa vida, né? Mas para começar essa ordem da nossa vida, para a gente iniciar esse assunto, primeiro é entender o que é essa ordem, né? O que quando a gente fala essa palavra, é uma palavra que muitas vezes tem um peso, né? Ordem, pronto. Falou ordem na sociedade hoje, as pessoas já começam a falar limites, as pessoas já começam a colocar como um tradicionalismo, as pessoas já começam a colocar de uma forma que é a ordem na sociedade, né? Amanda, o que você pensa sobre a ordem? Como é que você vê, tem esse mesmo peso para você? Assim? Parece assim que é algo ultrapassado, né? Uma imposição. A gente escuta assim, eu dei uma ordem, mas às vezes, nossa, minha mãe mandou, minha mãe ordenou, né? Isso acaba... Mãe não pede, minha mãe manda. A gente acaba às vezes tomando isso como algo muito pesado para a nossa vida. Sim. Mas a gente pensando um pouco para esse momento, né? Se preparando, eu estava pensando assim, a ordem, no sentido do dicionário mesmo, gente, se vocês acessarem o Google, a gente vai ter mais de 15 definições para a ordem, né? Não que ela seja qualquer coisa, Tem de mas... todos os gostos, todos os sabores, tem de tudo. Mas ela pode, assim, para a gente perceber o quanto a ordem é necessária para a vida do ser humano, que, assim, ela se coloca em todos os campos da nossa vida. Se a gente pensar em viver sem a ordem, gente... certamente vai ser muito pior do que tudo isso que a gente está vivendo. Graças a Deus a gente tem uma ordem natural para as coisas, né? Porque se dependesse só da nossa humanidade, só das nossas decisões, eu acho que a gente estaria num lugar muito pior, num mundo muito pior, a nossa condição de vida seria muito pior. Mas trazendo assim, desses montes de interpretações que a gente pode trazer para a ordem, a gente quer dizer dessa questão não só da organização, de colocar assim, cada coisa no seu lugar de objeto, né? Mas de trazer para a reflexão de quem nós somos diante da ordem. Né? A gente pensando um pouco assim, quando Deus criou o mundo, né? A gente, para ordenar as coisas, a gente precisa ter um início. Não dá pra gente precisa começar por algum lugar, né? Não existe algo que é criado do nada. O nada já é nada. O nada não gera nada, né? Não tem como gerar alguma coisa do nada, né? Então, se a gente for pensar na criação do mundo, Deus teve uma intenção quando criou o ser humano, né? E essa intenção era para que a gente aproveitasse, para que a gente pudesse, de fato, abraçar tudo aquilo que Ele criou, que é um mundo perfeito para nós. Né? Ele desejou o mundo, Ele criou cada detalhe, acredito que a maioria conheça a narração da criação, né? de Gênesis. E lá, gente, nossa, é incrível assim a gente tentar, não sei se vocês já fizeram esse exercício de tentar imaginando assim, conforme vai lendo, você vai criando assim na sua imaginação a árvore, as águas, os répteis. Assim, é muito interessante porque a gente consegue perceber esse ato de amor de Deus por nós, né? E daí chega no fim, assim, nos últimos dias da criação, Deus olha e fala assim, ainda não tem tudo de mim. Né? Eu acho isso, não está escrito isso na Bíblia, gente, mas para mim é como se Deus falasse assim, eu ainda não dei tudo de mim. E daí Ele cria o ser humano. A minha obra-prima ainda está por vir, né? Ainda está inacabada, Ele vai e cria o ser humano. E nele Ele coloca a liberdade e a responsabilidade por aquilo tudo que Ele criou. Sim. E, gente, olha que ato de amor. Eu doar praticamente tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu imaginei, tudo aquilo que eu sonhei,
eu depositei na mão do ser humano, me colocando aqui, né? Pensando um pouco Pessoa de Deus, ela como criando, né? Deus pensa, né? E vai o ser humano e causa desordem. Gente, né, talvez aqui para alguns seja assim, não tem nada a ver isso aí, é só uma figura, é só uma imagem, mas assim, se a gente for trazer essa realidade para a nossa vida, quanto a gente pode, na nossa humanidade, mesmo nessa desordem, que o pecado lá de querer ser como Deus, de querer ocupar o lugar de Deus, fez com que a gente perdesse a identidade de quem Deus criou. E esse processo é muito interessante, porque se a gente pegar a narrativa de Gênesis, a gente vai ver que o processo de criação é um processo ordenado. Deus não cria o processo de criação, né, da humanidade, do mundo em si, não é um processo avulso, assim, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não. Deus, ele pensa, então é um processo onde Deus vai separando, Deus vai tirando um do outro, né? Deus separou isso e colocou aquilo. E Deus vai criando o universo, vai criando tudo o que nós sabemos, né? Como seres humanos, a partir de um processo ordenado, até chegar na figura do ser humano. Então é muito lindo isso, né? Deus não é um cara bagunceiro. Deus, tudo é pensado. Então, gente, primeiro conceito da ordem. Precisa de um princípio. Eu olho para aquilo e a partir do princípio, eu começo a ordenar. E como tem um princípio, é necessário um meio e é necessário um fim. Olha, e a Bíblia é isso, né? A Bíblia é esse começo, que é a criação, é o meio, né? Com todo o contexto da humanidade, passando pela pessoa de Cristo e chegando em Apocalipse, que é o fim de tudo, né? Exatamente. E a gente pensando um pouco assim daquilo que parece muito distantes, né? Sei lá, a intenção de Deus, o Gênesis, a criação. Mas se a gente for olhar para a nossa realidade hoje, gente, o que é a ordem? A virtude da ordem, né? Pode colaborar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A gente percebe essa ordem hoje no nosso dia em si. Não tem nada de significado além aqui. Todos os dias a gente simplesmente acorda, a gente vive o nosso dia e ele é finalizado com o nosso sono. E a gente, eu penso assim que uma palavra boa assim da gente conseguir compreender tudo isso, acontece a recriação todos os dias, né? De todos os dias Deus nos dá uma oportunidade nova de poder novamente, gente, viver isso que a gente está falando no Gênesis. Todos os dias quando a gente acorda, eu imagino Deus assim, vai lá, agora você tem mais Hoje vai, esse cara vai, essa menina vai. Eu imagino Deus assim lá em cima, sabe? Mas aqui também ele se manifesta a nós, né? A gente estava conversando antes até, partilhando um pouco sobre essa ordem da nossa vida. E no outro dia a gente acabou de fazer a oração aqui na capela da manhã, e da capela ali, da janela da nossa capela, a gente consegue observar um jardim. E foi difícil fazer esse jardim, né? Venezuela! Não é fácil fazer jardim não, viu? Mas pela graça de Deus e pelo esforço do Ângelo e de outras pessoas que também colaboraram com ele para que esse processo chegasse hoje onde está, eu pude fazer uma experiência com essa recriação de Deus e perceber essa graça de Deus se movimentando na nossa vida. Um determinado dia, depois da oração, eu olhei assim e falei, nossa, a roseira já está cheia de broto. Daí o Ângelo falou assim para mim, esse é o processo natural. E a gente saiu da capela e depois a gente não falou mais sobre isso naquele dia. Daí eu fui ali, eu gosto muito de contemplar assim, o desenvolvimento das coisas, sabe? Das plantas, a forma como a gente lida com a vida. E daí eu observo muitas roseiras, porque para mim, para o nosso carisma, para o nosso fundador, as rosas falam muito, né? A planta, a natureza, o trabalho ali na horta, no jardim, fala muito pra gente. Então eu estava observando a questão da roseira, né? Houve todo esse processo do Ângelo com os outros meninos de poder trabalhar a terra, faz o buraco, planta ali a mudinha, todos os dias tem que regar, gente. Se não regar, a planta não vai crescer sozinha. Por mais que
existe ali uma capacidade, uma potência. Se a gente não cuidar, morre, né? Como aconteceu com outro vasinho que ele me deu esses dias, eu acabei descuidando e morreu. Mas voltando a falar da rosa, ela vai se desenvolvendo. E a gente tem aqui uma que está bem grande e tem uma outra menorzinha. Né? Com a grande, eu pude perceber assim, como ela vai desenvolvendo e vai transformando. E cada passo, gente, cada parte desse desenvolvimento tem algo específico, né, para mostrar, para revelar. Daí eu falava assim pro Ângelo, é interessante que as folhas, elas vão mudando de cor. E eu tava pensando assim, será que tem a ver com a cor da rosa? Mas não tem. Que eu já observei isso. Gente, eu não estudei sobre rosa. Rosa e amarelo. Mas assim, a rosa ela vai mudar, a folha da roseira ela muda de cor, ela é verde naturalmente. E quando vai começando a aproximar o tempo de brotar, né, aquele botãozinho, as folhas elas vão ficando avermelhadas, né? E a gente vai percebendo isso. E quando nasce aquele botãozinho, você percebe que a folha já está verde de novo, ou seja, veio dessa folha, desse caule, desse início, a força para que saísse o botão. Do botão vem a rosa, e que muitas vezes é onde a gente para, né? A contemplação para ali. E daí eu venho para a roseira menorzinha, que esses dias o Ângelo falou assim, é uma roseira vermelha, que tem uma grande, e a outra amarelinha pequenininha, que ele plantou recentemente. Daí ele falou assim pra mim, nossa, a gente tem que cuidar para não deixar a rosa morrer no pé. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, tá tão bonita, não vou tirar. A gente fica assim, apiedado demais. Né? A gente fica preocupado, sabe? Será que eu vou estragar? Será que... Ah, mas é mais bonito eu ficar observando a beleza dela, né? O cheiro que ela traz aqui pro nosso quintal. Aí ele falou assim pra mim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente mata a roseira. E, gente, a ordem é justamente esse processo na nossa vida. Né? Ela traz para cada um de nós esse desenvolvimento. E em cada fase da nossa vida, e fase, assim, do nosso dia, né? Do nosso minuto, da nossa atividade agora, ela tem um processo de começo, meio e fim. A gente começou essa live alguns minutos atrás, daqui a pouco a gente vai chegar no meio, daqui a pouco acabou. Né? E o que a ordem vai proporcionar para a gente nesse momento? O principal, gente, é a gente poder doar tudo aquilo que a gente tem. Porque se a gente não ordena as coisas, por exemplo, se eu estiver aqui falando com vocês e pensando em alguma coisa que aconteceu antes, eu não vou estar inteira aqui com vocês, eu não vou estar entendendo o que está acontecendo aqui, eu vou estar perdida e depois vai ser assim, aconteceu uma live, não foi... Tá, acaba ficando insignificante, né? E a gente percebe muito hoje que acontece isso na vida das pessoas, né? A gente vai vivendo, vai realizando coisas, fazendo muitas coisas, e quando percebe, fala assim, nossa, mas parece que falta alguma coisa. Falta o sentido para aquilo que eu estou fazendo, né? Até esse processo desordenado que nós vemos hoje, assim, a sociedade vivenciando, até esse momento que nós tivemos que parar, muitas pessoas se perderam daquilo que realmente elas são. Porque nós não somos aquilo que fazemos, nós somos aquilo que somos, e pronto. Né? E muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas de uma forma totalmente desordenadas, que quando tiram isso de nós, nós nos tornamos perdidas na nossa situação. É muito interessante, gente, porque o evangelho de hoje, que eu vou partilhar aqui com vocês, aí você que é evangélico, você também está lá na palavra de Deus, em João 12, no versículo 44. Aí o pessoal da comunidade quiser colocar aí o evangelho do dia, João 12, no versículo 44. A palavra de Deus vai dizer assim, Jesus exclamou, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para todo aquele que crê em mim, não permanecer nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as observa, não sou eu que o julgo, porque não vim para julgar o mundo,
mas para salvá-lo. Olha o que Jesus fala. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por conta própria, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que devo dizer e falar. E eu sei, o que Ele ordena é vida eterna. Gente, olha esse pedaço para você ver. O que Deus ordena para cada um de nós? Vida eterna. Olha que lindo que João fala. A partir da narrativa de Jesus Cristo, vai falar João, né, narra aí Jesus falando, olha, eu vim fazer não aquilo que é da minha vontade, ou aquilo que eu acho que é da minha cabeça, mas eu vim realizar aquilo que o meu Pai pediu, aquilo que o meu Pai ordenou, ou seja, aquilo que o meu Pai colocou em sequência, né? Às vezes a gente fala, aquilo que o meu Pai ordenou, dá a impressão aquilo que Deus mandou, né? Jesus, você vai fazer isso. Daí não é um processo livre de cruz. E até mesmo ele fala, né? Livremente abracei a minha missão. Em outras palavras no Evangelho, mas ele fala, eu abraço a minha cruz livremente, né? Então não foi uma imposição de Deus. Olha como que olha como que a gente está tão fixado no nosso pensamento. Por quê? Quando a gente olha essa parte onde fala assim, que Deus, aquilo que o Pai me ordenou, a gente pode levar numa dimensão de mandar. Eu mando em você, Jesus. Não. Mas de ordem no sentido do quê? De cada coisa tem seu tempo. De cada coisa tem seu espaço e de cada coisa tem seu lugar, meu filho. E que você irá nascer, você irá vivenciar a humanidade, você irá anunciar o Evangelho e você entregará a sua vida. E depois você irá ressuscitar e subir ao céu. Existe um processo ordenado na vida de Jesus, gente. E é o mesmo processo na minha e na sua vida, né? O interessante, assim, de ver que Jesus, ele reconhece, né? Aqui mesmo nesse trecho ele fala assim, obedeço ao meu Pai. Ou seja, ele sabe que existe alguém acima dele. Ele sabe que existe um plano além desse aqui do nosso. É aquela referência que ele faz no final, né? Da eternidade. E é aquilo que a gente falava da Rosa, né? Se a gente para só na beleza, se Jesus parasse só na missão dele aqui na Terra, eu sou o salvador do mundo. Pronto, acabou. Acabou, pronto, sou feliz e tá resolvido. Mas, gente, quando a gente pode, a partir de uma roseira, cortar ali e oferecer para alguém, como essa rosa ganha significado? Daí a gente olha, às vezes, para a cruz e pensa assim, quanto sacrifício, quanta dor. Por que tudo isso, por que né? tudo isso? Por que essa exigência? E, gente, eu acredito que o processo de ordenamento na nossa vida, né, de um cotidiano assim, com regras, mas não uma regra de imposição, né, uma regra de cuidado, essa regra de colocar cada coisa no seu lugar, ela dá para nós essa satisfação, né, esse prazer de realizar a nossa vida, de realizar a nossa identidade. Né? Quando Jesus coloca aqui que ele veio para fazer a vontade do Pai, que ele reconhece esse Pai, ele está reconhecendo de onde ele veio. Né? Ele está reconhecendo a origem dele, a identidade dele. E como isso tem se perdido hoje, né? A gente... eu sei quem é meu pai, quem é minha mãe, alguns até mesmo nem sabem quem é o pai e quem é a mãe, mas, gente, tudo isso é parte dessa ordem da nossa vida, que além da nossa história familiar, existe essa história de um desejo de Deus para cada um de nós, dessa realização de um projeto de Deus para nós. E ele não colocou a gente aqui, vai lá e faz, né? Ele colocou a gente com um propósito, ele colocou a gente com uma potência que somente o anjo pode realizar. Não adianta eu querer ser como ele. Eu vou ordenar minha vida agora, olhando para a vida dele. É isso que as pessoas se perdem. Né? Vai dar errado, gente? Desculpa, não é um pensamento negativo aqui. Mas vai dar errado, eu posso me espelhar nele? Sim, com certeza. Ele pode me ajudar em muitas coisas. Mas tem algo em nós, gente, que foi desejado por Deus para que cada um realizasse. E é a nossa identidade.
Amanda, como descobrir essa identidade? Ângela, como que eu faço para descobrir essa identidade? É simples, gente. Acorda e faça o que você tem que fazer. Cabe a cada um, né? Porque a vida de Jesus tinha uma coisa que é o grande diferencial que você falou. Jesus sabia o que ele veio fazer na Terra. Chega um determinado ponto, Jesus sabia que a missão dele era salvar a humanidade. Talvez ele não sabia qual seria a forma, né? Talvez não tinha se revelado a ele a forma, mas ele sabia que o projeto era de salvação a partir da sua vida. Ou seja, Jesus sabia o que ele veio fazer no mundo. E eu pergunto agora para você, você sabe o que você está fazendo nesse mundo? Você já parou para pensar qual é o motivo da sua presença na família que você tem? Você já parou para pensar qual é o motivo que você tem a mãe que você tem? Qual é o motivo que você tem o pai que você tem, os irmãos que você tem? E o porquê você nasceu nessa família? Consequentemente, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente vai encontrar em nós uma identidade muito particular que só na nossa individualidade a gente pode transformar. Cada um de nós, estamos dentro de uma realidade que cabe na nossa individualidade realizar algo particular para melhorar a situação, para salvar o outro também, né? E a gente pensa assim, né, num exemplo simples do nosso cotidiano. Eu disse que na última live que eu gosto muito de cozinhar, né? E quando a gente pensa assim, o que é essa identidade, o que é essa individualidade nossa, né? Como que eu vou perceber isso, Amanda, no meu dia a dia hoje? Como que eu faço isso? Vocês já estão aí na comunidade, talvez vocês já descobriram aí o jeito de vocês, mas eu não descobri ainda. Gente, isso não vai ser assim, eu descobri e pronto. Não vai estar revelado num dia só, né? Eu estava lembrando esse mês do Mariano, né? Eu estava fazendo uma reflexão da minha vocação. Quando eu decidi doar minha vida na comunidade, na reunião, no momento de oração, na formação que a gente teve, que me foi inspirado essa doação, me foi revelado assim, um sim como de Maria, né? E eu estava pensando assim, como assim um sim como de Maria? Se Maria já deu o sim dela, como que eu vou dar o sim como dela? Né? Mas trazendo assim, eu preciso olhar para a figura de Maria, para a imagem de Maria e perceber os detalhes dela, né? E perceber como foi que ela realizou o dever dela de todos os dias, como foi que ela se relacionou com as pessoas, como foi que ela serviu como mãe, quem ela foi como esposa, quem ela foi como filha de Deus, porque Maria tinha a crença dela, ela tinha os atos religiosos, ela tinha a forma dela de se comunicar com Deus. E eu preciso todos os dias, gente, não foi revelado para mim, não foi descoberto naquele dia lá, 10 anos atrás, Amanda, você vai ser como Maria? Acabou. Não, pelo contrário, ali começou tudo, né? Ali começou a descoberta. Né? E, gente, a ordem, ela possibilita justamente isso. É a gente olhar para o futuro, que eu há 10 anos atrás nem imaginava que hoje eu estaria aqui diante de vocês fazendo uma live. Mas há 10 anos atrás eu precisei pensar como hoje, eu preciso pensar o que vai ser, né? Qual vai ser o fruto da minha doação hoje. E eu preciso olhar para a minha vida e perceber aquilo que não foi ordenado no meu passado. E essas duas reflexões, ela ocupam um espaço aqui, ó, de presente. Não adianta eu pensar só no futuro, o que vai ser, quando que a pandemia vai acabar, quando que eu vou voltar na faculdade presencial, quando que a gente vai poder voltar para as missões na escola. E se eu fico aqui, ó, só pensando, meu dia tá passando aqui, ó, só pensando. Só lá, né? E a gente escuta, além de escutar as pessoas falando assim, isso vai passar, a gente escuta outras pessoas falando assim, eu estou sobrevivendo, né? Tá muito difícil. O período de ficar em casa, talvez para algumas pessoas também despertem memórias que não sejam muito boas, né? De alguém que perdeu. Enfim, são muitas coisas do passado que também querem ocupar o presente. E, gente, do que
pode vir essa capacidade nossa para se colocar no presente e responder a Ele com tudo aquilo que Ele pode dar para a gente, se não for pela ação do Espírito Santo. Né? A gente falou das virtudes na outra live, e tem a virtude que é humana, como a gente disse, e tem aquela virtude que é uma graça de Deus que vem para nos sustentar. E a partir disso tudo, gente, precisa ter uma força, né, que vai permeando tudo isso, né, que vai dando para a gente a possibilidade de desenvolver essas virtudes. Né? Claro que a graça de Deus, a gente vai se aproximando dela, né? Não tem como a gente desenvolver a graça de Deus. Ela está aqui para a gente, né? E a gente se lança nessa graça. Mas tem as virtudes que dependem de nós. E aquelas virtudes que dependem de nós para serem desenvolvidas, por nós mesmos, nós não conseguiremos. Vai se esforçar, vai fazer, vai se cansar, vai sobreviver a esse mundo e vai olhar para a vida e vai estar um caos. Ainda assim vai estar perdido. Nossa, mas eu estou fazendo tanta coisa. Antes era essa reclamação, né? Eu fazia muita coisa. Já comecei a fazer e agora, né? E hoje, não tenho nada para fazer. Que saudade da escola, que saudade não sei o quê, que saudade. Então, gente, percebe como a gente não tem, assim, essa sabedoria, essa sensibilidade de perceber a ação de Deus, de perceber essa graça de Deus, a ação do Espírito Santo em nós, essa humildade de reconhecer, né? Porque muitas vezes a gente quer, como Adão lá no princípio, ser como Deus, ser como Deus, a gente quer comandar a nossa vida por nós mesmos. Sem o Espírito Santo a gente não é capaz. A gente vê assim uma sociedade perdida no tempo e no espaço. Né? A gente vê uma sociedade perdida. Mas o cristão, o grande diferencial é essa ação do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo traz essa ordem, né? Ele ordena a nossa vida. Porque o que o Espírito Santo faz em nós? Primeiro é o processo do Cristo. Ele nos faz nos aproximar da pessoa do Cristo. Então a ação do Espírito Santo em nós, quando nós pedimos essa presença do Espírito Santo, o Espírito Santo que vem ao auxílio das nossas fraquezas. O Espírito Santo é aquele que faz nos aproximar de Cristo. E aproximar de Cristo é passar pelo processo do reconhecimento e da humilhação. Porque o que Cristo faz? Quando Cristo olha para o Pai, né? Quando ele olha para aquele que está acima, ele reconhece que o Pai tem algo a te dar. O Espírito Santo faz isso em nós. Por isso que o Espírito Santo ordena a nossa vida. Porque quando eu olho para o outro, eu vejo que o outro tem algo para me dar. E a submissão não é uma submissão de que eu te obedeço de uma forma cega, que você manda em mim. Não, você está oferecendo o seu melhor para me ensinar. Você está direcionando a minha vida. E isso é a grande dificuldade que nós temos. De olhar hoje para o outro e de aceitar o que o outro tem para mim. Porque aquilo que o outro tem é que ordena a minha vida. Gente, olha nossas histórias, né? Eu vejo o quanto a minha mãe ordenou a minha vida. Quantas vezes, né, que eu queria fazer tantas coisas, mas só tem sentido a obediência a ela quando eu reconheço que o que ela tem para me oferecer é o amor que cuida. E o Espírito Santo faz olhar para aquele que está acima não é muito maior do que eu, né? Mas aquele que, né, está me dando algo, aquele que me oferece algo para me ordenar. E eu lembro certinho, a minha mãe falava cada coisa para mim, porque se não fosse ela, e se não fosse o reconhecimento, o amor que eu tinha por ela, eu ia me perder totalmente. Então ela ordenava a minha vida, ela, Angel, não deixem muito para lá, Angel, não deixem muito para cá, porque as pessoas, gente, as nossas familiares, aquelas pessoas que vão ordenando a nossa vida, e a gente vai, a partir do amor, né? A gente vai sendo direcionado por essas pessoas. E só é capaz de reconhecer isso quando nós temos o Espírito Santo a nosso favor. Porque senão, quando o outro falar com nós, né, eu vejo a juventude hoje nas escolas,
Né, mano? Nossa, a rebeldia, quando o professor chama a atenção, quando num serviço, eu trabalhei em fábrica, né? Eu trabalhei, passei 10 anos numa fábrica. Quantas vezes, né, que o chefe vinha falar para alguma pessoa, aquela pessoa já saiu injuriada, ela não entendia. Esse cara está querendo mandar em mim, o que ele está pensando que ele é? Mas por quê, gente? Porque ele não reconhecia o que ele estava fazendo ali. Qual era a função dele ali? O Espírito ordena a nossa vida em todos os sentidos. Não é porque nós somos consagrados, não. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que trabalha no hospital, você que trabalha na indústria, no comércio, o Espírito Santo faz reconhecer que você tem tem uma ordem naquilo que você assumiu, né? Assumiu aquele processo, eu sou metalúrgico, tem uma ordem que rege o processo metalúrgico, e daí você precisa se enquadrar dentro desse processo, não é de qualquer jeito. Né? E até mesmo no ser humano, Deus pensa assim em tudo, né? Quando eu paro um pouco para pensar em Deus, gente, é algo meio assustador, mas assim, é encantador, porque a forma como Deus ama a gente é inacreditável, porque a gente falou, né, desse processo de recriação todos os dias. E todos os dias Ele dá a cada um de nós capacidades para a gente desenvolver tudo aquilo que vai acontecer no nosso dia. Né? Não é uma determinação, tipo, aconteceu isso, a Amanda vai responder dessa forma. A gente tem, gente, dentro de nós, isso é um princípio humano, é uma realidade humana. Não adianta eu falar assim, o Ângelo não tem e a Amanda tem. O fundador da comunidade tal tem e o meu fundador não tem. O padre tal tem e o outro padre não tem. Gente, no ser humano existem duas capacidades que, assim, meio que controlam a vida dele. E é justamente nisso que Adão se perdeu e que a gente se perde muitas vezes no nosso dia a dia. A gente tem uma necessidade muito grande de ser preenchida. E a gente tem também a necessidade de preencher. O que significa isso? Dentro do nosso dia a dia, a gente acorda. Eu percebo assim, essa necessidade de acordar, eu preciso ser preenchido. É a minha vida falando assim, eu estou aqui para ser vivida. Só que quando eu começo a pensar assim, você pensar, eu acordei, tomei café, fiz minha oração e tal. O que significou tudo isso, gente? Se a gente for pensar nessa pandemia, tem gente que não está saindo de casa mais de um mês. Alguns ainda conseguem sair, outros têm que trabalhar e tudo mais. Mas se a gente for pensar só naquilo que a gente faz, tudo isso perde o sentido. E Deus dá a cada um de nós, com o marido que for, com a esposa que for, com o trabalho que for, essa mesma necessidade. Para todos nós. Sabe, eu acho interessante, sabe por quê? Sabe o que está acontecendo, gente? Tem pessoas que estão conhecendo o marido que tem agora. Está casado já há 30 anos. E daí, agora está conhecendo o marido. Porque o marido está ficando dentro de casa. Tem pessoa que está conhecendo o filho agora. Quantas mães que estão conhecendo seus filhos agora, com seu filho com 14, 15 anos? Nossa, você é chato, hein? Nossa, você é irritante, hein? Gente, porque transferiram a responsabilidade para as escolas. Porque os pais estão transferindo a responsabilidade para os períodos integral, estão transferindo a responsabilidade para os cursos noturnos, estão transferindo para os clubes, para a internet, estão transferindo a responsabilidade. E agora, onde todo mundo tem que ficar, né, juntos, e muitas vezes não tem para onde correr agora, eu tenho certeza, mano, que muita gente está conhecendo a sua verdadeira realidade agora. Sim. E por não ter buscado muitas vezes essa ordem antes, né? Lógico que ninguém sabia que isso ia acontecer. Mas quando a gente vive uma vida ordenada, não é uma regra assim, assim que se resolve uma vida ordenada. É uma busca constante, gente, é todos os dias. Eu observar minha realidade e perceber o que eu posso fazer de melhor. Como eu posso melhorar alguma atividade que eu realizo todos os dias. E se a gente não viveu isso antes, agora que chegou na pandemia, a gente se esbarra. Às vezes,
famílias que vivem em espaços muito pequenos, né? A gente até discutia isso, questões políticas e tudo mais, mas a gente para pensar assim, tem gente que não tem. Na internet fala-se assim, é fácil ficar em casa quando você tem Netflix, quando você tem dinheiro, quando você pode se distrair com alguma coisa. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não tem tudo isso. E a gente vai se esbarrando no outro, e a gente vai percebendo que assim, a minha vida está baseada em nada, né? Os meus sentimentos estão baseados em quê? Estão baseados em reações, estão baseados em situações que vão se atropelando e hoje explode tudo. Mas se a gente parar para pensar só nesse caos, realmente perde todo o sentido. Mas, mais uma vez, a gente volta a falar, existe uma força em cada um de nós que foi depositada pelo próprio Deus na nossa criação e que a cada dia se renova pela ação do Espírito Santo em nós. Porque se a gente acordar, vou realizar, vou trabalhar, ou sei lá, vou estudar ali no computador, daqui a pouco eu desanimo. E, gente, pra mim é um desafio muito grande essa história de estudar pela internet. Gente, a Amanda fica horas aqui na frente do computador. Se fosse eu, gente do céu, eu não sei o que eu ia fazer. Se eu tivesse que fazer que nem a Amanda, assim, sabe, você ficar na frente do computador, eu falei, Amanda do céu, não ia dar certo comigo estudar assim. É um desafiaço, porque assim, ao mesmo tempo que a gente tá ali numa sala, que a gente acessa no horário da faculdade, 9 às 22h30, a gente tem as aulas online, a gente entra numa sala online e tá ali com 40, 50 pessoas. Mas aí a gente não tem contato, como a gente está aqui com vocês agora. Por mais que a gente queira se aproximar e olhar no olho de vocês, a gente não vai conseguir, a gente vai se ver. Né? Eu volto naquela reflexão do olho. O olho só reflete aquilo que ele está vendo, ele quer trazer para dentro, mas depende da gente poder dar significado para tudo isso. Porque para mim, gente, se eu não tivesse um objetivo claro do para que eu estou fazendo essa faculdade, do que eu posso ensinar as pessoas, do que eu posso aproveitar para mim no meu desenvolvimento, no meu amadurecimento com a faculdade, com todo esse transtorno que muitas vezes tem dia que a internet não funciona, o professor não dá para ouvir o professor, posta as coisas, não dá certo. Enfim, se eu não tiver um objetivo claro, se eu não tiver a ordem nisso tudo, eu me perco, porque assim, existem as aulas online, existem os trabalhos que a gente precisa fazer, existem as provas que a gente tem que fazer, tudo isso, gente, tá funcionando normalzinho aqui. Tem tudo isso para fazer. E se eu não ordeno a minha vida, eu falo assim, tô na pandemia. Se eu largar a mão, se eu largo a mão, gente, não, eu preciso manter esse objetivo muito claro para mim. Né? E a gente percebe que é um pouco difícil para as pessoas de descobrirem esse objetivo no dia. Qual é o meu objetivo hoje, quando eu acordo? Né? Talvez você não tenha assim, meu objetivo, às vezes brinca que o objetivo é salvar o mundo hoje. Pique cérebro, né? Hoje nós vamos salvar o mundo. É isso, o que nós iremos fazer hoje? Tentar conquistar o mundo. Talvez não seja assim, algo grandioso, que de repente você está aí e fala, mas Amanda, eu não tenho como sair de casa, eu não posso trabalhar, eu não consigo fazer determinadas coisas. Mas o fato de você existir, o fato de você muitas vezes ter aí na sua frente um celular, ter uma internet, alguma coisa, você aí do lugar que você está, você pode entrar em contato com outra pessoa e fazer com que o dia daquela pessoa seja diferente. Uma mensagem, né? A maior das limitações pode ser a maior possibilidade de desenvolver a nossa identidade, né? E aí tá. Como vai ser essa mensagem que você vai mandar? Você sabe, né? Você aí tá a particularidade que a gente fala. Aí essa identidade que cada um pode desenvolver. E daí mensagens, se a gente for olhar hoje, o mundo inteiro está mandando mensagem. Várias pessoas nesse horário estão fazendo live, mas qual que é a identidade de cada um? É aí que tá. Se hoje, na nossa vida, nós não vivêssemos no dia de hoje, se a gente não tivesse ordenado o nosso dia para que das 20h30 às 21h30 nós estivéssemos aqui fazendo essa live, a gente não estaria realizando o nosso papel. E aí a gente pode trazer isso para todas as atividades do nosso dia. Você vai ordenar, você vai colocar, eu vou acordar 9 horas, vou rezar até 9h30, ou até as 10, almoçar meio-dia. E nessa ordem cronológica, essa ordem de tempo,
nessa ordem você vai encontrando sua identidade, o seu jeito de fazer. Em cada coisa você vai imprimindo a sua identidade, né? O Paulo, ele diz uma coisa muito interessante, porque Paulo diz assim, que Deus nos amando, Deus nos educa. Né? O amor de Deus nos educa. E para a gente realizar o que a Amanda está falando, é preciso uma educação. Uma educação, você fazer uma faculdade, né, para estudar em casa, precisa ter uma educação para trabalhar, precisa ter uma educação, não uma educação de tratar o outro bem, mas uma disciplina. E hoje nós vemos a grande dificuldade dessa disciplina, porque a gente não consegue controlar os nossos limites. As nossas vontades é muito maior do que os nossos limites. Então a gente acaba passando os limites porque a gente tem vontade. Eu estou com vontade disso, eu vou fazer. Mas a gente não nos controla, porque a gente não coloca um limite. E quando a gente fala que Deus nos educa, é justamente esse reconhecimento dos nossos limites. Ontem, pessoal, a gente passou por uma experiência assim, de que quando o outro passa do limite, quando o outro está desordenado. Ontem eu e a Bruna aqui da comunidade, a gente estava na casa das meninas, a gente estava pintando o prédio lá onde elas moram, né? Fazendo uma reforma ali. E daí, ontem, mais ou menos umas 7h30, eu e a Bruna, então, estava voltando de carro embora. A Bruna ia vir aqui para a sede, então a gente estava no carro, e ali no Mombaça, a gente vinha na nossa mão certa, e tinha um pare logo à frente. Passou o carro que estava na frente, ele atravessou e eu parei. Quando eu parei, veio um carro do outro lado, assim, desgovernado. Ele veio com tanta velocidade que ele foi fazer a curva, ele não conseguiu fazer a curva. O que aconteceu? Ele pegou no carro ontem à noite, no carro da comunidade. Então ele bateu no nosso carro e foi arranhando a nossa porta fora. E na hora que ele bateu, ele nem parou, ele arranhou o carro fora assim, amassou toda a porta, e ele pegou e ele foi embora naquela hora. A gente ficou desesperado, né? O impacto foi muito grande, eu e a Bruna ali, né? Aquela hora nossa senhora, eu só deu tempo para ele falar, Bruna, o carro! E não deu tempo nem de desviar, então ele chumbou na porta do carro e ele nem parou, ele pegou e foi embora. E daí o cara que estava atrás até tentou ir atrás. Mas como ele estava em alta velocidade, não sei se o rapaz estava embriagado, se é fugido, não sei, não conseguiu pegar a placa dele. Mas naquela hora, essa de ordem, uma pessoa desordenada, gente, um carro desordenado, o que ele faz? Ele passa do limite dele, ele passou daquele limite, daquela via, daquela rua, e ele acaba atingindo o outro que está do outro lado. E é assim uma vida sem ordem. Ele acaba atingindo o outro. E o pior é não reconhecer o seu erro. E é isso que nós estamos vivendo na sociedade. A gente está passando o limite. A gente está atropelando o outro. A gente está batendo no outro. E a gente está continuando a nossa vida. Porque o nosso carro amassou. Mas o dele também. O nosso carro ficou todo danificado, o carro da comunidade. A porta, a lateral, não sei nem como que a gente vai fazer para o carro de missão, não sei nem como que a gente vai pagar isso, porque a gente não tem, né, como achar esse homem. Mas o carro também dele danificou, ele também foi machucado. Então, gente, passar do limite, né, um processo onde estava ordenado, ele vinha naquela velocidade certa, ele fazia a curva com segurança, a ordem nos deixa dentro do processo de segurança. A ordem faz com que nós vivemos a nossa vida sem machucar o outro. E é por isso que Deus tem os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, para proibir o ser humano, não é para proibir o ser humano. É para que a nossa vida seja ordenada, para que não nos machuquemos. Para que eu não machuque a Amanda e a Amanda não me machuque. E é por isso que a nossa vida tem uma via, e essa via precisa ser o condutor da nossa vida precisa ser junto com o Espírito Santo, para que a gente não comece a atropelar, para que a gente não machuque, para que a gente não machuque o pai, para que a gente não machuque o filho, para que a gente não machuque o esposo. Tem uma via,
Ali a vida paterna tem uma via que cabe ao pai ser guiado. A vida de filho tem uma via onde o filho precisa ser guiado. A vida de estudante, e é o Espírito Santo que vai nos deixar ali não passar do limite. A ação do Espírito Santo está junto com nós. Filho, freia um pouco, você está indo além. O Espírito Santo faz isso em nós. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquele que, quando está passando o limite, aciona ali, filho, reduz a velocidade, você vai atropelar. Você vai atropelar agora a relação. Você vai machucar agora o outro. O Espírito Santo faz isso em nós. O Espírito Santo vai além da nossa emoção. O Espírito Santo, gente, por que o Espírito Santo ordena a nossa vida? Porque ele vai além da sua emoção. Se nós formos viver de emoção, muitas vezes nós vamos atropelar o outro. O Espírito Santo está acima. O Espírito Santo faz com que nós enxergamos além das emoções. E é por isso que nós paramos. Opa, estou passando. Está gostoso. Está da hora correr. Talvez aquele cara pensava, está da hora correr. Mas eu preciso pensar no outro. E é interessante, assim, do papel do Espírito Santo em nós, dessa necessidade que a gente tem do Espírito Santo, é da gente se colocar no caso de quem parou. Ali eles estavam dentro da ordem do trânsito, a parada era obrigatória para eles, eles pararam. Se a gente fica nessa questão da emoção, daqui a pouco você fala assim, não vou parar nada, sinal vermelho vou passar não tô direto, vontade de parar. não tô com vontade de parar mesmo. Tô com pressa. Eu tô com pressa, eu tô triste hoje, eu quero andar mais rápido, ou então eu tô sem noção do tempo, eu vou andar bem devagar no meio da Dutra, né? E a gente vai sendo levado assim pela emoção, e gente, a gente percebe assim que chega uma hora que fica até tonto, né? Parece que quando a gente se liberta assim das emoções, que fica aquela questão toda na nossa cabeça, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, a gente parece que perde a noção da realidade. E perde mesmo, gente. Por isso que a gente fala dessa necessidade do Espírito Santo, dessa força condutora, desse desejo nosso de poder andar nessa via. Porque não tem todos os dias, em todos os lugares no trânsito, um guarda para poder passar sem passar. Você está errado. Não existe isso. Pelo contrário, a gente passa lá por um curso que a gente aprende as regras e depois disso você vai conduzir o seu carro. Na sua liberdade. Na sua liberdade você vai pegar o seu carro, sua moto, seja qual veículo for, até mesmo uma bicicleta. Né? Não é nem só pela velocidade, não, é pela consciência, gente. O Espírito Santo age principalmente naquilo que é realidade para nós. Né? E não tirando a divindade do Espírito Santo, não é isso. Mas ele dá para nós essa capacidade da gente se colocar naquilo que a gente está vivendo agora. Mas a divindade está aí. E a divindade está nisso. Porque se a gente for parar só na nossa humanidade, não tem sentido. A gente precisa ir além dessa realidade. A gente precisa muito mais que isso. Hoje à tarde eu estava vendo um vídeo, estudando um pouco, e a pessoa falava assim, depois que eu conheci, falou lá o nome do termo, que não cabe aqui falar para vocês, a minha vida mudou. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, a vida de uma pessoa mudou porque ele conheceu o princípio de como funciona a cabeça, né? É um funcionamento mecânico, é como se ele tivesse entendido assim. Eu entendi como o relógio muda de ponteiro, né? Muda lá o ponteiro para passar a hora. É robótica. E a gente não é isso, gente. O que diferencia o ser humano das outras coisas todas, e daí pode levantar a questão que for, mas isso é assim, não tem como negar. Existe no ser humano a consciência, a inteligência, a razão. Isso não existe no cachorro, isso não existe no relógio, isso não existe numa mesa. Isso só existe no ser humano. E foi por isso que lá na criação Deus criou o humano. Porque ele queria alguém que cuidasse. Ele queria alguém que pudesse se dispor a tudo aquilo que existe em volta. Que ele pudesse cuidar, que ele pudesse se doar, que ele pudesse colher os frutos. Ele fala na palavra, se alimentar do próprio trabalho. Gente, essa capacidade é só o ser humano que tem. Por mais desamigável que seja o cachorro, ele precisa que o ser humano dê uma comida para ele. A gente tem que a estrela e viveu muito tempo na rua. Fuça o lixo e tudo mais, mas se não for cuidado,
ele morre, né? Ele fica magrinho, a gente percebe isso, a gente vê muitos animais pela rua nessa situação. Por quê, gente? Porque não existe o cuidado, não existe essa ordem. E ele, por ele mesmo, não pode fazer isso. Se a gente parar na camada biológica, corpórea, nossa, isso sim a gente é igual. Se a gente não cuidar do corpo, a gente morre, por isso até que a gente envelhece, né? O tempo vai passando, a ruga vai aparecendo, mas o ser humano tem essa vida, esse sopro, tem essa consciência, essa inteligência, que é o próprio Espírito Santo quem guia todos os dias. E se a gente tenta negar isso, gente, a gente nega a vida. E por mais que a gente esteja vivo, realizando muitas coisas, fazendo muitas coisas, de repente é até uma pessoa super bem sucedida na vida. Mas você vai olhar lá na sua realidade, né? Eu sempre lembro uma frase do meu pai. O dia que você encostar a cabeça no seu travesseiro e você não lembrar disso, eu penso assim, o principal nosso, assim, do nosso dia, eu acho que deve ser esse momento, assim, da gente saber se a gente está realizando o nosso dever ou não. Se a gente está numa vida ordenada ou não. É nesse momento, no último momento do nosso dia, eu encostei a cabeça no meu travesseiro. Se eu respirar aliviado e sentir uma paz, não só, gente, sentimental, né? A gente falou da emoção. E aqui não é só sentimento, mas a graça de Deus, ela é tão plena, ela é tão completa da nossa vida, que ela possibilita isso, né? Ela ordena também a nossa emoção. E nesse momento, a emoção vai ser assim, eu cumpri o meu papel hoje, eu trabalhei o que eu tinha que trabalhar, eu depositei o meu tempo na vida de alguém que vale a pena. E por mais, gente, que não haja reconhecimento muitas vezes da virtude, da ordem das pessoas na sua vida, você por você mesmo vai perceber que caminho você está trilhando. Pode parecer assim, não vou fazer porque o fulano não está percebendo. Mano, eu estou fazendo meu dever, mas fulano está apontando o dedo para mim ainda. Gente, o que sustenta a nossa vida, o que deve sustentar a nossa ordem, o que deve sustentar esse processo de criação e recriação todos os dias na nossa vida é a ação do Espírito Santo. Porque, como aconteceu fisicamente, né, no acidente, de repente você está ali tudo ordenado, vem alguém, esbarrou, mas ele também saiu com um arranhão, né? Ele também saiu com machucado. E não é que, assim, revidar, não é revanche, não é nada. Mas o próprio fato da pessoa ser desordenada já causa ali um estranhamento, já causa ali um sofrimento. E que uma vida ordenada diminui esse sofrimento. Vai ser luta, vai ser sacrifício, como a gente disse na última live. É um ofício sagrado todos os dias, a gente, cada momento, viver ordenado. Esse aperfeiçoamento que a gente busca todos os dias, né? E a gente vai partindo para o fim, porque vai cair do Instagram, ainda deu 1 hora. E para a gente encerrar então esse momento, gente, você aí que nos acompanhou, várias pessoas aí nos acompanhando, o seu Aldário, a Ana lá do Predinho, o Felipe, a professora Alessandra, a Amandinha, a Vanessa, o Helder, o Cauã, nossa, o Camilo, que sempre está junto com a gente. Gente, é muita pessoa, graças a Deus, tem aumentado, né, as pessoas que têm aí nos acompanhado através das redes sociais. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu queria pedir assim, para que o Espírito Santo, nesse momento, através do carisma da comunidade Alicerce, pudesse chegar até você agora, nesse batismo no Espírito Santo. Pedindo para que esse Espírito Santo agora possa reorganizar a tua vida, para que o Espírito Santo possa, através desse momento, dessa live, pudesse trazer no teu coração essa vontade de viver, essa vontade de olhar para a sua história, olhar para os seus acontecimentos e você, em Deus, encontrar uma saída. Que o Espírito Santo te ajude, porque o que o Cristo fala é que a nossa vida, a ordem da nossa vida é sair do Pai, vir nessa terra, passar por essa terra e voltar ao Pai. Esse é o ciclo da nossa vida. Que Deus abençoe, que você possa, todos os dias,
agradecer a Deus e buscar um novo sentido na oração, no amor ao próximo e em todos os momentos que você respira. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Pessoal do Facebook ainda online, do Instagram já caiu. Agradecer a vocês que compartilharam com a gente esse momento. E mais uma vez a gente se dispõe a você. Né? A gente está aqui, essa live é para que a gente possa partilhar a nossa vida, para que a gente possa ser aquilo que Deus nos chamou a ser e também para poder possibilitar isso para você. Então, preciso de ajuda, preciso conversar com alguém, enfim, rede social, telefone, WhatsApp, entre em contato com a gente está aqui por vocês, por nós, para que a gente possa construir essa caminhada de volta à nossa origem, aquele que nos criou. Deus abençoe, fiquem com Deus, boa noite. Até sexta-feira, esse mesmo horário, na nossa próxima live. Né? Deus abençoe, pessoal.